Vamos lá, pessoal. Seguinte, na verdade, o propósito da gente chamar essa conversa aqui é mais para alinhamento de pauta mesmo. É mais para que a gente possa mostrar para um grupo de pessoas, que é o que a gente convencionou chamar de bolha, né? A gente mostrar para a bolha textos que são diferentes daqueles que correm no meio da turma que é mais à direita, que se ainda tem um overlap com a galera que é um pouco mais conservadora, embora a gente aqui não seja, né? Mas a gente ainda tem um overlap com essa turma também, para que não só as pessoas tenham contato com conceitos diferentes, com literaturas diferentes, mas para também que a gente possa, entre um determinado grupo de pessoas que possui uma certa afinidade, possui uma visão de mundo com elementos relevantes em comum, para a gente gerar um alinhamento do discurso, né? E a gente vê que a gente faz isso diariamente quando a gente interage na timeline, mas o propósito agora é fazer isso com um pouco mais de referência. E aí, por que essa ideia de, vamos falar de Bronze Age Pervert, vamos falar de Bronze Age Mindset? Eu acho que, especificamente, porque, é uma literatura que fala muito com o homem jovem, acho que esse é o primeiro ponto, e também por questões de momento, né? Porque a gente sabe que toda discussão intelectual, que principalmente à direita, né, passa pelos Estados Unidos, sofre alguma digestão e chega aqui, e o que a gente vê nos Estados Unidos é um aumento significativo da relevância desses pensadores online, né? Que é justamente o que o Glauber brincou aí da financiamento do Peter Thiel, é essa turma, né? É o Curtis Yarvin, né? Que a galera conhece, mais antiga conhece como Moldbug, Nick Land. Aí você tem esses influenciadores ao redor dessas pessoas, né? Que são caras como, por exemplo... Se eu não me engano, era o Beisa de Virato que falava que o Brasil é os Estados Unidos 5 anos atrasado. Então, toda a pauta que vira mainstream nos Estados Unidos, depois de 5 anos chega no Brasil. E isso não só é verdade, como o Moldbug, se eu não me engano, né? O Yarvin, Curtis Yarvin, ele veio para o Brasil e deu entrevista para o Guilherme Freire. Então, esse pessoal todo da alt-right americana, eles vão acabar, cedo ou tarde, pautando a direita brasileira inteira. A direita hoje está estagnada, aquela coisa de bolsonarismo. Ainda tem ANCAP no Brasil, para tu ver como é que pode. Nos Estados Unidos você já morreu faz tempo, mas no Brasil as ideias elas demoram para morrer, né? E a gente vê uma adoção já da direita jovem brasileira a essa alt-right americana, que é muito pautado por Mike Ma, por Bronze Age Pervert. Até o pessoal do MBL está tentando fazer um agrado nessa direita mais nova, aí, tentando parecer cool. E, enfim, são pensadores, são autores que movem, que estabelecem o pensamento na direita americana, e inevitavelmente vai chegar para cá de um jeito ou de outro, e se não chegar para cá para o Brasil, a gente traz, porque são ideias muito interessantes também. O Brasil é os Estados Unidos 5 anos atrasado em tudo que não presta, porque as inovações, de fato, elas só chegam daqui com 20, 25 anos. Eu tava vendo Família Soprano esses dias. Aí tem um episódio lá que eles estão meio que alguma coisa com fibra ótica. Cara, isso de 2000, 2001, acho que mais ou menos onde passa. Fibra ótica veio assim uma realidade para todo mundo aqui no Brasil de forma acessível há uns 2, 3 anos atrás. Então, a gente só tem pressa em importar pauta identitária e determinadas inovações. A gente meio que foda-se, chega aqui nas últimas e segue. É tipo banheiro transgênero, criança travexo, esse tipo de coisa, tudo vem pra cá. Agora, Tesla fica lá. Tesla não. Perfeito. Cara, há, sei lá, 15 anos atrás, essa discussão de banheiro transgênero, criança trans, bebê reborn, a puta que pariu. Isso é impensável. A partir do momento que você se passa a querer debater sobre isso, você já perdeu. Porque são visões de mundo totalmente irreconciliáveis. É literalmente um atentado de guerra. É basicamente a pessoa está querendo fazer um manifesto velado contra a sua existência. A partir do momento que você se passa a querer discutir isso, você já perdeu. Tem muito o que fazer.
Mas eu acho que a gente corre o risco de misturar um pouco as coisas, porque do ponto de vista civilizacional, econômico, tem coisa que a gente ainda não importou até hoje. Por exemplo, o Brasil não conseguiu importar nem liberalismo, meu amigo. A gente está tentando até hoje. Liberalismo a gente tem no discurso partidário, né? Esse bando de idiota, mas efetivamente não tem. Nem liberalismo que está para ser sepultado agora nesse século conseguiu importar. Mas o discurso radical, que até o Glauber falou dos 5 anos, né? Eu sou um pouco mais velho do que vocês, suponho eu. E eu acompanho essas questões já há bastante tempo, desde os meus 18 anos. E esse gap de ideias já foi maior, esse intervalo. Eu tive a sorte de falar inglês desde moleque, então eu leio bastante coisa em inglês há muito tempo. A gente já teve um gap que foi por volta de 10 anos. Era 10 anos para o discurso acadêmico chegar aqui no Brasil. Agora, o discurso acadêmico mais radical, sem dúvida nenhuma, chega em menos de 5 anos. Eu não estou dizendo que ele se espalha, não estou dizendo que ele é digerido, não estou dizendo que ele é tropicalizado, mas ele chega em menos de 5 anos, o discurso radical acadêmico. Tanto que, assim, essa questão de trans, essas coisas mais radicais da pauta identitária, de revolução sexual, já chegaram há bastante tempo. Eles fizeram, houve uma escalada de adoção pelas instituições, houve uma escalada no radicalismo, mas isso já foi com um groundwork muito bem estabelecido há algum tempo, há pelo menos 10 anos, né? Então, assim, esse gap vem diminuindo cada vez mais. E o problema é que, assim, a esquerda, ela se reinventa, né? Ela muda os discursos com mais rapidez, até mesmo porque, do ponto de vista de militância e discurso acadêmico, eles são muito melhores nisso, né? Nós não temos atores na mesma qualidade. Então, quando a gente fala de discutir essas ideias, discutir esses autores que estão em voga hoje nos Estados Unidos, que têm acesso pleno à Casa Branca, hoje você tem, por exemplo, o J.D. Vance, que é o vice-presidente, retweetando o Bronze Age Pervert, conversando com o Moldbug, retweetando o pessoal que a gente brinca, fala que é a rede talmúdica do BAP, que são anons, né, que são pessoas que, como nós, né, principalmente eu, passaram a vida inteira em discussões online, em fóruns, né, estão nessa há muito tempo, mas agora conseguem ter um acesso ao discurso oficial, né, de maneira muito mais direta e rápida. E a bem da verdade... Os cronicamente online, né? Os cronicamente online. Sim. Gente, porque é o que eles mais temem. Isso aí, essa parte da descentralização da notícia e do discurso. De fato, esse arco aí, eu percebo nisso desde a época do... Pronto, eu participei muito na época do Facebook do grupo Libertarianismo. Eu acredito que alguns aqui, não sei se nessa cal, mas na bolha, vieram desse grupo do Libertarianismo do Facebook. Sempre estava discutindo isso aí. A partir do ponto princípio, hoje a gente consegue atingir muito mais do que naquele tempo. Porque naquele tempo a gente tava falando pra gente mesmo. A gente não tinha muito alcance. A gente tava discutindo bobagem entre a gente sem nenhum alcance do mundo. Hoje em dia, com o Twitter, tira exemplo aí de alguns perfis, os caras estavam fazendo fake do general tal, dizendo que é da golpe de Estado, e isso caindo na revista Fórum, caindo na Folha de São Paulo. Então os caras têm esse medo disso aí. Nesse sentido, o Brasil é uma tosqueira. A gente tá falando aqui das vozes falantes, né, dos Estados Unidos, né? Eles têm o Moldbug, tem o BAP, tem o Mike Mal, agora deu uma sumida forte, né? Mas, enfim, eles têm um pessoal que é relevante e que escreve livros, que faz ensaios, que tem Substack cheio de ensaios, que conversa e trazem autores antigos. Por exemplo, o Mishima é um autor que o pessoal não falava tanto assim no Ocidente, e hoje, na geração, eles conhecem muito o Mishima porque o próprio Bronze Age Pervert trouxe ele de volta pro mainstream. Agora, obrigado, Brasil, PewDiePie, né? Também. O PewDiePie já veio nessa onda que já era mainstream, quando ele falou, ele só polarizou ainda mais. Mas muito bom também.
Agora, no Brasil, cara, que livro bom que algum pensador brasileiro famoso, assim, escreveu de teoria política, saca? Ou Cara, dissertação Uhum. tu do sabe o BAP. que é engraçado disso Aqui aí? é só nego querendo vender curso, cara. Curso de introdutório de como começar a vida intelectual, É, curso de filosofia para iniciantes. É só curso, é só a coisa mais tosca possível, e live no Instagram e que direciona pra página de vendas, e é só isso, tá ligado? O pessoal não escreve porra nenhuma. isso justamente, isso seria até um ponto que eu iria tocar mais profundamente, mas eu prometo, quando a gente for falar da parte que o BAP vai falar de democracia, é, é basicamente a minha raiva dos olavistas do, que não seja pro Olavo. Eu reconheço a importância do Olavo quando eu vi numa discussão do Facebook um angolano, isso eu nunca vou me esquecer na minha vida, o cara totalmente lá metido a culto, etc., bem, bom católico, e ele estava defendendo com unhas e dentes o Olavo, ao passo que boa parte do grupo do libertarianismo no Facebook estava meio que condenando e zoando o Olavo, etc. E aí, mas o cara deu um negócio que tipo ninguém nunca soube rebater, que foi: tá, eu reconheço que para vocês libertários, ANCAPs e liberais, o Olavo não tem tanta importância quanto o Hope ou qualquer outro do tipo. Mas vocês têm que entender que na comunidade de língua portuguesa não há nenhum autor como o Olavo. E o próprio, ele é de Angola, e os próprios acadêmicos aqui de Angola são 100% marxistas. Não há nem sequer uma tesezinha levantada contra isso. É só punhetação ideológica entre eles. Vocês não sabem a importância que é o Olavo nisso aí. Então, aí, mas aí o que acontece? Os olavistas usam parte disso aí para estar vendendo curso, para estar inventando, tunando página de Instagram, aparecer em podcast, Os caras enfim. Aliás, pegam, tipo, os isso, cara pegam isso uma que eu, aula do COF, os caras pegam uma aula do COF, transformam num curso inteiro e vendem por 7,99, cara. É ridículo. e isso vocês tocam num ponto que é até relevante pro contexto que a gente tá, porque nego tá até hoje tentando digerir a literatura que o Olavo introduziu. Então, assim, eu particularmente eu conheci o Olavo em 2005. Acho que o Jardim das Aflições eu li em 2006, se não me engano. E assim, nego tá discutindo ideias assim que tem um caráter extremamente introdutório. Por exemplo, literatura conservadora, conservadores estabelecidos. Ah, o cara quer ficar falando de C.S. Lewis. Meu amigo, sei lá, você tem que ler isso aí saindo do colégio. Não é pra ficar vendendo curso pra ficar discutindo essa porcaria. Pega a porra do livro e lê. Entendeu? Não é pra ficar discutindo essa merda ainda. Vamos superar, galera. Vamos superar. Tem um monte de coisas assim que já a gente vê que, pro nosso contexto, inclusive, já tem pouca valia. E eu digo assim que a gente teve essa identificação de visão de mundo, mas ainda não tivemos um alinhamento de discurso efetivo, muito também em função do episódio que a gente viveu. Tem o episódio presente, né? A situação política, social, econômica presente, mas também em função do que a gente viveu em 2020. Então, assim, eu não sei vocês, mas eu já fui um cara muito mais tranquilo em termos sociais e políticos do que eu sou hoje. Por quê? Porque eu vi uma transformação social, política, tão rápida e tão radical que assim mudou minha visão de mundo significativamente em diversos aspectos. Então, assim, se existia algo de liberalizante em mim, morreu completamente. Essa ideia de que o governo democraticamente eleito, representativo, instituições, isso para você viver um contexto em que tem eu querendo prender você em casa e o vizinho te denunciando, assim, muitas ilusões minhas morreram ali. E a Cara, partir daí eu comecei a formular novas ideias que refletiam esse momento. basicamente a mesma coisa comigo. Eu diria que acho que minha primeira guinada política, eu acredito que eu sou muito mais novo que vocês dois, mas enfim. Minha primeira guinada política foi nas mitadas do Bolsonaro lá, por volta de 2015, 2016, onde a gente ainda meio que sonhava com um político de direita no poder, etc. Porém, justamente
no decorrer da própria primeira eleição da direita, a ascensão dos deputados, né, da Alexandre Frota e afins, meio que isso foi morrendo em mim também, ao passo que eu passei a adotar o discurso libertário, bem mais liberal, mas libertário meio que ainda não tinha essa definição, eu confundia os dois, enfim, era basicamente um iniciante, um literal chimpanzé palpitando na internet. Mas eu diria que, de fato, hoje em dia, minha visão é totalmente radicalizada, né? Eu reconheço, isso a gente vai falar até na minha crítica que eu vou fazer ao BAP, quando ele vai falar de democracia, mas, apesar de reconhecer o argumento da autopropriedade roupiana, muito bem solidificado, com o democracy, a preferência temporal, eu meio que não estou disposto mais a estar com essa visão também libertária, não. Eu meio que... seria até um discurso um pouco mais até facho em relação a isso, entendeu? A ter uma visão de mundo nesse sentido. Sim. Acho que essa conversa serviu, né, como introdução, e até mesmo porque a gente conversa na timeline, mas a gente não conversa de viva voz, né? Então serve também como esse feeling out, né, esse processo de introdução aí para o background de cada um. Mas agora eu queria aproveitar e passar com vocês aqui já, a gente fazer alguns comentários específicos, né? E a ideia que eu tive era basicamente a gente endereçar 3 questões quando a gente fala de Bronze Age Mindset. A primeira coisa é isso, é por que a gente quer falar e quer introduzir Bronze Age Mindset. A segunda é quem é que deve ler, né? Quem é o principal público-alvo da obra. E aí, como uma terceira questão, quais são os pontos-chave que a gente pode extrair da obra, né? E endereçando essa primeira questão, né, por que a gente fala de Bronze Age Mindset, uma parte disso a gente já até antecipou, né? Porque é um cara que acho que reflete muito o pensamento do momento. Ele reflete uma demografia que é extremamente vilipendiada pela cultura moderna, né, que quem é que está endereçando politicamente, institucionalmente, o homem jovem, né? Isso a gente vê uma crise em todas as dimensões da sociedade. A gente vê uma crise nas famílias, né, que não conseguem endereçar a masculinidade adequadamente, e as pretensões, né, os anseios de que um jovem homem naturalmente tem. A gente vê isso nas igrejas. As igrejas também têm um problema extremamente severo com essa figura masculina, e muitas vezes endereçam a igreja essa já não questão. tem mais tanto espaço pro homem em si, especialmente pro homem jovem. Você vai numa igreja, você vai na igreja católica, principalmente. Eu falo da igreja católica porque eu nunca fui numa igreja evangélica, né? Mas você vai, tipo, ver, sei lá, grupo de jovens, ou grupo de oração, e é tipo, tu vê que a maior parte do pessoal que é engajado na igreja mesmo, infelizmente, é tipo mulher e uns caras muito estranhos, saca? Não é um cara que o homem jovem normal, que gosta de esporte, que tem essa vitalidade, vai ter interesse em participar, vai se identificar, sabe? Uhum. E eu digo até do ponto de vista de ressignificação, porque ainda que as igrejas elas entendam que elas devem endereçar esse homem jovem, elas querem ressignificar o que ele deve ser, né? Então é o que eu apelidei de evangelho do bundamolismo, né? E até recentemente houve uma discussão aqui na timeline, eu não me recordo exatamente quem que foi o Mutual que estava falando que ele entendia que isso era um erro do cristianismo. E eu rebati que eu não entendo que isso seja um erro do cristianismo, né? Esse culto ao bundamolismo. Eu acho que isso é um erro interpretativo, um erro cultural, né? E muita gente cita, por exemplo, Jesus, você não pode agredir, você não pode atuar de forma... Você não pode atuar de forma proativa perante a sociedade, perante seus inimigos, por exemplo, porque você tem o dever, na verdade, de oferecer outra face. E quando, na verdade, a leitura que eu faço da minha experiência, das coisas que eu já li, das minhas referências, eu acho que a metáfora que Jesus faz quando ele fala do oferecer a outra face,
ela é preciosa porque só há duas faces, né? Não há mais. Ou seja, não é um culto ao sadomasoquismo, não é que você vai apanhar por esporte, né? É uma demonstração, na verdade, de magnanimidade. Você imagina um homem que é extremamente mais forte do que o outro, que não tem nada a provar, né? Que é seguro de si, que sabe se defender, vem um bunda mole e tenta dar uma porrada nele. O que o cara faz? Você acha que o cara vai partir para debulhar o sujeito, vai destruir o sujeito? Não, o cara primeiro ele olha com aquele olhar de, pô, meu amigo, calma lá, né? Eu vou te matar. Você não quer repensar a sua atitude? Aí o cara, não, acho que eu exagerei, vou embora. Ou então, se o cara falar, não, quero partir para briga, aí você arrebenta ele. Eu acho que você não tem dever nenhum, né, de se acovardar. E eu acho que em momento algum existe dentro da teologia cristã essa pulsão por essa tolerância suicida, né, empatia suicida. E outra, e acho que isso questão, que é dar a outra face, é dar a sua outra face, não da face da sua família, não a face da sua cidade. É tipo, no caso, sei lá, tem gente que usa só um momento, Ronaldinho, deixa eu eu sou as partes de interromper e tal, eu já peço perdão de antemão. Não, claro, pode dar tranquilo. A gente vai. Fechou. Tem gente que fala a questão do dar outra face no contexto, por exemplo, dos aspas, dos refugiados na Europa, por exemplo. Tá, mas uma coisa é você dar sua face para você ser humilhado, beleza. Outra coisa é você permitir que a sua família ou que as famílias da sua cidade sejam humilhadas ou que sejam alvos de gangues de imigrantes. Isso é outra coisa totalmente. Você pode dar a sua face à tapa. Agora, a face da sua família, a face da minha família, aí não. Aí não, é tipo, você pode ser um fraco, ou você pode escolher agir como se fosse um fraco, se isso vai afetar só você. Agora, se tem outras pessoas dependendo de você, se tem outras pessoas dependendo da sua atitude, da sua força, você não tem opção de ser fraco. Aí você tem que ser forte por elas, não por você. Isso entra na distinção que o próprio Carl Schmitt expõe, né? Que quando ele fala que isso você tem que ter um entendimento diferente a respeito do que é o inimigo público e o inimigo privado, né? Então, se você tem essa atitude com um inimigo privado, que é exatamente a distinção que você também está estabelecendo, mas com outras palavras, você tem essa prerrogativa de ser magnânimo, de relevar. Agora, o cara vem dar uma voadora na tua mulher, fala, não, vou relevar. Não, né? O cara vem, tenta assaltar tua casa, tenta conquistar teu país, são coisas diferentes. Eu faço referência, voltando rapidamente a falar essa questão do papel do jovem na igreja, né, onde ele não encontra espaço. Vocês sabem aí, quem me segue já sabe que eu sou o rato de igreja, não que eu seja mais católico do que qualquer um aqui, enfim. E também sabem da minha total relação com o protestantismo. Então eu vou falar no núcleo fechado da bolha católica, entendeu? Basicamente, de fato, hoje em dia para o jovem é muito difícil em vida paroquial mesmo, você se enturmar ou você buscar esse tipo de referência na igreja. O que vai ter hoje de grupo de jovem é grupos carismáticos e afins. E eu tenho bastante crítica a esse tipo de grupo carismático, embora eu reconheça que eu não defenda a extinção deles, porque eu percebo que hoje, no sentido de conversão de pessoas, eu acho que eles têm mais sucesso do que as bolhas tradicionais. Entretanto, eu vejo também um contraponto nisso aí. TikTok e afins, vocês não têm noção do quanto de moleque, adolescente, se converte por conta de estética. Tudo bem que muitos aqui vão falar, mas esse tipo de conversão não dura muito, isso é só passageiro, mas tem resultados, há resultados sim, e eu já vi gente... sim, como o malheiro da arcade, né? Há resultado de gente que sim, que se convence em primeiro ponto pela estética e depois se aprofunda muito mais na obra de Cristo. Isso aí é inevitável. Eu fui um exemplo disso. Enquanto eu era um mancapzinho que ficava basicamente fazendo uma releitura daquela obra Falso Testemunho do Rodney Stark, sem estar na igreja, o que me convenceu primeiro a voltar, porque assim, minha família sempre foi católica, embora não praticante, né, e eu era também um não praticante. Então, antes de eu virar um praticante, o que me convenceu primeiro foi a estética. Eu não vou jamais negar a estética. Agora, só a estética é suficiente? Não, não é. E aí, eu trago para vocês essa questão da outra face, é muito mais
existem vários autores protestantes e até alguns católicos meia boca que fazem isso aí, essa perversão desse sentido, mas eu acho que o principal é o William Perkins, da Igreja Anglicana, porque foi ele que instituiu esse puritanismo, aquele papo de mãos limpas, entendeu? E ele justamente surge no século XVI para fazer uma reforma bem mais profunda na Igreja Anglicana, porque ele considerava a Igreja Anglicana, para aquela época, muito católica ainda. Então, todo esse papo, se você consegue traçar um paralelo, óbvio, não é só ele, né? Você hoje vê vários pastores aí, até mesmo padres, esse papo de outra face, de acolher todo mundo e etc. Mas não é baseado somente no Evangelho de Cristo, é justamente mera propaganda protestante anglicana. É basicamente isso, entendeu? Então, essa parte do Carl Schmitt fazendo a distinção do inimigo público e do inimigo privado é importante. É que nem eu comentei num retweet aí, eu acho que vocês viram, tirou até um certo bafafá. O cara colocou aquela professora portuguesa acho que de Minas Gerais, eu não sei se ela numa imagem da Virgem Maria. E aí eu botei da seguinte forma o retweet: a gente é muito fraco, porque se isso fosse em Beirute, o pessoal da comunidade maronita estava só escolhendo qual calibre fazer o trabalho. E aí veio uma menina, eu entendi nela, eu meio que respondi ela com ironia, mas depois eu percebi que ela estava querendo entender como é que poderia ser cristão e conciliar esse tipo de discurso. E aí eu expliquei para ela, né, a distinção do inimigo público e do inimigo privado nesse sentido, né? Porque se a gente fosse levar tudo ao pé da letra, hoje o cristianismo não existiria mais. Você não veria os cruzados na Europa fazendo nenhuma espécie de resistência anti-muçulmana. Toda a civilização cristã ocidental seria invadida e destruída há 1000 anos atrás. Entendeu? É basicamente isso. Sim. E acho que além dessa questão do endereçamento, da pulsão, né, do homem jovem, eu acho que a partir da leitura do BAP, especificamente do Bronze Age Mindset, você vai ter contato com ideias que eu acho que refletem muito mais o momento que a direita vive hoje, né? Por exemplo, diversas doxas modernas são endereçadas dentro do livro. Coisas que assim, são impensáveis de serem discutidas se você ainda tem aquele framework, né, de culto à visão de mundo do pós-guerra, né? Então você tem questões como igualitarismo, tábula rasa, noção de que você tem equivalência entre diferentes culturas, todo mundo pode ser igual, o tratamento de todo mundo deve ser igual, igualdade de direitos e deveres universal, democracia, feminismo, até mesmo o fenômeno que eu discuto, né, eu defino como nerdola refutação, né? É o cara obcecado pelo debate, todas as ideias devem ser debatidas e refutadas. O mercado. Lógica. O mercado, como é que é? Free marketplace of ideas, né? Que a gente cara, eu fui viu, muito assim, que vergonha. Eu já fui também. Eu já fui 100%. Cara, eu já fui conservador de manual, porque minha primeira orientação, que é o que eu falei, foi em 2005, a partir do Olavo. Então foi em 2005 que eu tive contato assim, com essa literatura mais conservadora. Eu era basicamente Ana Paula Volley com 18 anos. Cara, eu era o Eduardo Bolsonaro da mitada do Facebook, porra. Sistema estrebuchando. Pessoal, eu acho que essa mitologia do pós-guerra é a parte mais importante, é o que o Carl Schmitt chama de religiões políticas, né? E todos os conflitos que existem são vistos pela lente da Segunda Guerra Mundial, cara. Então a gente não tem como fugir disso nem dentro da igreja, tá ligado? Sim, então para que você consiga acessar essas ideias que são discutidas dentro do livro,
você inevitavelmente vai ter que abandonar esse mito fundador da modernidade, né? E sobre o legal do BAP também, e aqui, assim, uma coisa que eu quero deixar claro, eu não sou intelectual, eu não levo jeito para a vida intelectual, eu não tenho pretensão nenhuma de ser intelectual. Eu sou muito mais partidário do soco no nariz do que da conversa. Mas, assim, é interessante a gente, pelo menos, ter algo sobre o que pensar, algo para digerir, né? E é relevante a gente ter contato com essas ideias para, de fato, orientar a ação, né? E elas são capazes de orientação. E dentro do BAP, quando você tem essa crítica da modernidade, porque assim, parece consenso, né? Hoje, dentro da bolha, você fala de modernidade, vai todo mundo falar abaixa a modernidade, foda-se a modernidade. Acho que isso é um consenso, né? Mas a crítica do BAP à modernidade, ela é diferente, por exemplo, de outras literaturas que são também populares entre o pessoal dessa bolha, dessa direita ascendente, né? Que você pegar Spengler, Evola, que são caras que falam sobre esse problema da modernidade, a necessidade de retorno ao tradicionalismo, sociedades tradicionais. Isso não é uma coisa que o BAP pensa. Ele critica a modernidade, mas ele entende que as causas dos grandes dramas da modernidade são, na verdade, resultados de coisas assim, são simplesmente o desenvolvimento das ideias em seu curso normal, e que para que a gente possa vencer isso, basicamente a gente tem que cagar isso fora, né? Por isso que ele fala que é o aceleracionismo. O único jeito de vencer isso é através, e não através de um retorno, né? Ele fala basicamente que o pior do mundo moderno não é a tecnologia em si, mas a forma como ela é usada para aumentar o número de coisas supérfluas e de pessoas que se apoiam nela. Então, aí ele justamente fala, acho que é no começo da prisão da Parábola de Ferro, no segundo livro, que a gente tem um costume de falar que civilizações antigas viveram melhor do que a gente. Isso não é uma verdade, porque há civilizações antigas que viveram épocas melhores que a nossa, mas também há civilizações antigas que viveram épocas muito piores. E aí ele meio que vai continuando isso com o argumento da civilização oriental, porque muitos falam que a civilização nasceu no Oriente, então o Oriente tem toda aquela estética de berço civilizacional e onde tudo começou, e olha só como eles são mais evoluídos, o que de fato é uma mentira, tá? Principalmente você dando a proporção do que hoje se tornou a Índia, o Paquistão, a Tailândia, enfim. A própria China, né? Porque a China tem esse verniz do desenvolvimentismo e desse capitalismo chinês mais moderno, mas a gente sabe que isso não é representativo do todo da civilização chinesa, né? Isso você tem as grandes cidades, as principais cidades que foram modernizadas, mas assim, se você for para os recantos mais afastados da China, a galera ainda é completamente atávica, né? Ainda é aquele jeitinho Bugman, né? O homem inseto, né? E é até curioso que em uma passagem do livro ele cita, né? Que nada irrita mais ele do que você tá sozinho num restaurante e aí você senta para relaxar e comer tua comida e vê um grupo de pessoas para sentar perto de você. E aí ele narra, né? Fala como isso é comum na China e em outros países asiáticos também, porque as pessoas não têm noção, não têm senso do que é espaço pessoal. Quem já viajou aí sabe, né? Tem bastante gente aí que é viajada. Você sabe que quando você encontra grupos de turistas chineses, assim, eles trombam em você, eles não olham para os lados quando estão andando. O cara chega do teu lado, dá um espirro, fica fungando na tua orelha. E não é porque o cara tá tentando ser sacana com você. É porque para ele não faz diferença. Para ele aquilo não é relevante, né? Porque essa noção do espaço pessoal, essa noção da individualidade, para ele não existe, né? E ele fala que... a referência disso é aqui na minha cidade. Eu não sei hoje em dia,
Mas há um tempo atrás, principalmente quando eu era adolescente, o centro da cidade, que hoje tá morto, o centro da cidade aqui onde eu moro, principalmente por conta da Shopee, Shein e esse dropship aí, eles deram uma boa caída nisso aí. E também porque hoje em dia o comércio tá na porta da sua casa, né? Você não precisa mais ir ao centro. Hoje tem certos conglomerados de comércio em bairros e afins. Existe muito isso. Mas há um tempo atrás, os chineses eles estavam dominando aqui o centro da cidade. E principalmente na venda de eletrônicos, era óbvio, né? Tudo mercadoria que eles traziam de lá e afins. E tinham lojas e etc. Sinceramente, era um transtorno porque você chegava na loja deles, a loja no centro da sua cidade, e maioria deles mal sabiam falar português. Tipo, e eles nem se importavam, eles estavam lá para vender e conseguiam vender. E aí eu descobri, conversando com meu tio me contou isso, que ele descobriu que boa parte dessas lojas aí, o pessoal, eles meio que, sei lá, tinha 10, 15 funcionários, todos eles viviam num apartamento meio que enclausurados, eles viviam para trabalhar, a verdade é essa. Viviam para trabalhar e mandavam boa parte do dinheiro para a China. Eu não sei se para questão de família e afins, etc. Os caras viviam enclausurados em um apartamento, em um cubículo, sem individualidade nenhuma, acordavam para trabalhar, viviam para trabalhar, e o tratamento deles péssimo, porque não tinha o nível de bagagem cultural para se atender um brasileiro. Não estou dizendo aqui que o brasileiro merecesse um atendimento de um lord inglês, não, não, não. Mas você percebe que o jeito que eles viviam na China, aquele jeito, aquela mentalidade de agrupamento, de como o BAP vai falar do fermento, né, que só faz procriar. Era exatamente como eles agiam aqui no centro da cidade, principalmente nas lojas e da vida mesmo. Sim, então, e é até curioso porque ele fala... Voltando um pouco para a questão das civilizações, a questão é que não é que antigamente era bom e hoje é ruim, ou que antigamente era ruim e hoje é bom, né? Que seria a visão mais da esquerda. É que a vida padrão do ser humano é uma bosta de vida, é a vida de inseto, é bug life, bugman life, sabe? Sim, e esse ponto é muito relevante. Isso, em poucos momentos na humanidade, o homem, o ser humano, conseguiu juntar dentro de si uma chama suficiente para se levantar dessa lama que é a vida humana e fazer algo um pouco mais elevado. Não é que tipo sempre foi bom e agora é ruim. Não, é que o padrão da vida humana é ser uma bosta, ser uma coisa assim insuportável. E em poucos momentos o ser humano consegue levantar a cabeça e fazer algo um pouco mais elevado, consegue criar a beleza, consegue criar a filosofia, consegue de fato viver com a liberdade que o ser humano exige, sabe? Mas durante boa parte... Consegue emular um herói, né? É uma bosta. Sim, e em função dessa distinção que ele faz, ele até declara abertamente no livro dele, tô com um trecho aqui na minha frente, ele fala, né, tem muitos bobalhões que fetichizam QI, nesse maximalismo de QI, e ele fala que ele discorda profundamente, porque essas pessoas que discutem essa qualidade humana em virtude desse maximalismo de QI acabam se orientando em relação aos países asiáticos, né? Onde você tem uma medição de QI mais elevada. Mas ele fala assim, o Oriente e a Ásia sempre foram o inimigo. Desse ponto de vista, ele até fala, a África é irrelevante do ponto de vista intelectual, mas se existisse alguma proximidade, né, estamos mais distantes dos asiáticos do que dos africanos em relação a esse modo de vida, né, porque o asiático, ele de fato, ele se assemelha ao fungo, ele se assemelha ao fermento, que é a vida indistinta, indissociada, focada exclusivamente na sua procriação, né? E que aí eu aproveito e faço um gancho dos pontos que eu acho muito legais do BAP, que é justamente aquela questão que virou até meme, né? Que ele fala que o chimpanzé em catividade ele se masturba. Ele se masturba repetidas vezes, enquanto que quando ele está na natureza, ele não se masturba. Por quê? Porque os problemas que o concernem quando ele está na natureza o ocupam de tal sorte
que ele é obrigado a se tornar mestre do seu espaço, mestre das suas habilidades, expandir a sua influência, expandir a sua agressão, expandir o seu domínio, buscar poder, status, e isso o ocupa de tal sorte que ele é afastado desse modo de vida puramente sexual. E esse insight leva a uma conclusão muito legal que eu acho que ele faz, que ele fala sobre o onanismo da sociedade moderna, né? Porque a gente vive uma sociedade moderna hipersexualizada, mas em contrapartida, infértil. Por quê? Porque é justamente uma reprodução que ela é sem significado. Ela não visa essa transmissão do domínio de uma vida maior. Basicamente, eu vou falar... Quer falar, Glauber? Eu posso falar e tu pode falar, cara. Não, porque eu ia puxar o gancho para a parte que ele faz a crítica aos darwinistas. Então, assim... Tá, eu posso... Então eu falo isso e tu fala dos darwinistas, porque agora que eu falo da analogia de chimpanzé, que não se masturba na natureza, só se masturba em cativeiro, ele faz outra analogia interessante, que ele fala que os animais mais elevados não se reproduzem em cativeiro. Então, pega um leão, pega um animal que tem um nível elevado, assim, de estética, enfim, um animal mais elevado. A gente fala animal elevado, a gente já sabe do que a gente está falando, né? Não precisa entrar nessa discussão, qual animal é mais elevado que o outro, enfim. E eles não se reproduzem em cativeiro, porque eles sentem que eles não estão em um ambiente em que faz sentido trazer mais indivíduos ao mundo. O mundo deles é muito limitado e eles não se sentem à vontade para trazer mais indivíduos iguais a eles nesse mundo limitado, que seria, no caso, o cativeiro, o zoológico, enfim. Enquanto que animais menos elevados se reproduzem de qualquer forma, em qualquer lugar, e fazem uma torrente de crias e, enfim, são crias que vão ter uma vida terrível, mas para eles não importa, o que importa é a reprodução a qualquer custo, enquanto que animais mais elevados se preocupam de fato com o destino da sua prole. Mas pode tocar aí, Ronaldinho. Basicamente ele fala isso dos animais nobres, aí depois ele meio que fala assim, você sabe o que é um animal nobre? Porque a própria pergunta diz assim, tá, o que é um animal nobre? Tipo, já não vale a pena nem ser respondida. Você olha, você já sabe o que é um animal nobre. Um leão, ele é nobre, e um rato não é nobre. E isso é simples, é algo básico. Mas o que eu quero puxar aqui do darwinismo social é que ele faz a seguinte crítica, que ele basicamente vai dizer que o problema dos darwinistas basicamente vem com esse discurso de que a vida não é propósito, estamos apenas só coexistindo, seguindo certas regras mecânicas, e o DNA que quer se replicar e etc. E basicamente, os darwinistas ele tratam a vida nisso aí. Porém, justamente quando eles vão provar isso, eles meio que adquirem um contrário disso aí. Eles usam práticas morais, eles usam certas coisas específicas que necessitam de uma moral, tipo o pavão que faz um determinado movimento com as penas para atrair a fêmea ou mostrar a liderança, alguma coisa assim. Eu não lembro muito bem qual é o animal que ele usa isso, não sei se é o pavão. E basicamente isso abriu minha mente para todo e qualquer debate, e eu vou citar aqui um exemplo pessoal, assim, pessoal que eu digo de uma pessoa, que é o do Pirula. Se você pegar qualquer debate aí na internet do Pirula, você vai ver literalmente ele fazendo toda essa escadinha. Ele começa falando que a vida não tem sentido, que não tem propósito, é só reprodução, coexistência e etc. Porém, para justificar isso, ele vai usar práticas totalmente específicas dos animais, do reino animal e etc. Justamente com toda essa bagagem moral. E se você for analisar isso bastante, você percebe que o esquerdista ateu, ele não está preocupado somente no ateísmo como a filosofia dele ou a falta de ceticismo. O Bab fala isso, né? Que eles nem sequer chegam a adquirir o ceticismo. Ele tá... Aí eu puxo mais para esse meu gancho, que ele está muito preocupado em impugnar o cristianismo. Porque se você pegar qualquer darwinista moderno, ele vai estar falando de paixões políticas, ele vai estar falando que determinado político tal da esquerda é bom, e ele vai fazer isso. Você vê isso nas lives da Soberana. Você vai ver um certo ativismo ecológico. Você vai ver preocupações com a justiça social, aquecimento global, inclusão e valores humanos, inclusão na igreja, até nas áreas que eles não se identificam, ele vai querer que haja isso. E aí, basicamente, eles agem como se o mundo não tivesse um fim moral,
Porém, na prática, eles são tomistas. Eles são mais tomistas do que eu, inclusive, se brincar. Tá entendendo? É o nível de... Tudo bem, eu entendo que falar isso, principalmente no contexto nosso aqui do Brasil, soa mais como meu Deus, a hipocrisia da esquerda. Olha só como o Ronaldinho tá mostrando a hipocrisia da esquerda. Mas diferente desses imbecis, conservadores bolsonaristas, eu tô dando um exemplo mais prático disso aí, né? Porque o bolsonarista ele vai dizer assim, meu Deus, se você levanta uma bandeira da Palestina na USP, eu quero levantar a minha de Israel. No final tá servindo só o senhor dele. Aí a gente também parte para outra questão, né? Que o próprio bolsonarismo, especificamente, ele se definiu mais como um movimento mimético. Então, a dinâmica que ele tem de oposição com a militância de esquerda é, talvez, se não integralmente, majoritariamente, de natureza mimética. Então, é isso que você falou. O cara levanta a bandeira de um, levanta a bandeira de outro, né? E os caras têm um pensamento que é eminentemente metonímico. Os caras, principalmente nessa questão de Oriente Médio, o cara entende que assim, a questão da defesa de Israel é parte da receita de bolo do que significa ser de direita, para ele, ser um conservador, e por isso é um pilar fundamental que merece ser defendido a qualquer custo e a despeito de qualquer argumento, né? Mas aí também eu deixo essa questão aqui, porque senão a gente vai... Até brinquei com vocês antes, falando que se me deixar falando, daqui a pouco eu vou estar fazendo impugnação desse tipo de coisa sobre toda e qualquer ótica, né? Mas agora, dando um passo para trás, e olhando para essa questão, né, de que ele fala de formas de vidas mais elevadas, em relação ao que o Glaube havia comentado, não é só que a forma de vida elevada ela se reproduz se não está em cativeiro. Quanto mais elevada a forma de vida, mais longo é o seu processo de aperfeiçoamento da reprodução. Ou seja, existe todo um ritual, existem diversas considerações, como foi falado aqui. Precisa saber qual é o destino da minha prole, a que ela serve. Há um ritual de acasalamento envolvido, de nível mais complexo. Não é puramente só a reprodução de natureza biológica, né? Joga tudo num potinho e você tira dali a sua prole, né? Tem essa questão relacionada à complexidade, né? Bom, acho que tem mais alguma consideração que vocês queiram fazer em relação a esses pontos que são levantados no livro? A gente estava falando sobre motivos para ler o Bronze Age Mindset, né? O primeiro tópico seria por que ler. Você vai continuar nessa linha? Porque eu tenho um bom argumento aqui. Sim. Então, a gente já falou sobre como o Bronze Age Pervert, assim como outros escritores, estão ganhando uma relevância absurda, já tem uma relevância absurda lá fora, nos Estados Unidos, e provavelmente vão ter uma relevância no Brasil. Então, são parte da vanguarda do pensamento que a gente tem, são parte da vanguarda do pensamento que a gente tem. Tanto é que é um autor começou completamente underground, publicou por autopublicação e divulgou de forma totalmente orgânica, e hoje a gente tem um vice-presidente dos Estados Unidos que já leu ele, por exemplo, que interage com ele no Twitter, sabe? Então, é um crescimento no nível de influência dele e dessa galera que não para. Eu imagino que é um crescimento de influência que vai continuar, inclusive. Eu acho que eventualmente vai ganhar mais e mais adeptos a essa visão de mundo que o Bronze Age Pervert apresenta no livro. Mas, assim, um dos principais motivos pelos quais alguém deveria ler o Bronze Age Mindset é que ele é curto pra cacete, tem tipo 130 páginas e é extremamente divertido. Esse, pra mim, é o motivo mais forte, porque é fácil de ler, óbvio, se você souber inglês, né? Não sei se já traduziram, enfim. De forma oficial, eu sei que não foi traduzido. Mas se tu souber inglês, é fácil pra caramba de ler, é extremamente divertido, é extremamente fluido e é curto. Então, você acha de graça na internet e não perde nada além. Não tem motivo para não ler, sabe? É um livro que é relevante,
vai continuar sendo relevante, vai se tornar mais relevante ainda com o tempo, e tu lê se divertindo e passando tempo, e quando você for ver, já terminou. Então, eu acho que esse... Se eu não me engano, são só 77 questões, eu acho, né? Ele divide basicamente, não vou dizer em questões, mas ele divide nessa numeração. Assuntos? São pequenas sessões, né? São pequenas. Basicamente ensaios, tipo né? Ensaios, assim, uns ensaios, umas crônicas. É um negócio bem feito pra nossa geração. Feito pra Zoomer. Foi. Acho que não lembro quem falou uma vez isso no Twitter, dizendo que o motivo de ser basicamente bastante bem assimilado é porque a linguagem é propositalmente fraca. Não ele não tá preocupado com nota de rodapé, feito você pegar o Homem das Cavernas. Você pegar o Democracy, principalmente para quem vai querer ler o Democracy para ser contra a democracia, eu indico, antes de tu ler isso aí, lê pelo menos algo introdutório do Hope, o que deve ser feito, ou qualquer tipo de ensaio dele, mais simples, porque o Democracy, as 20 primeiras páginas, ele vai falando de preferência temporal, mostra gráfico, tem uma página que é só de nota de rodapé, tu fica voando nisso. E principalmente que ele se baseia bastante em Mises, né? E aí, aqui não, o BAP ele não tá preocupado com isso, basicamente ele tá dando a opinião dele, ele tá descrevendo, como ele chama, né, uma exortação. E ele também faz paralelos com experiências dele, que ele passou na vida dele e afins. Esse último ponto que você falou agora é relevante, porque logo na abertura, na introdução, ele fala: este livro não é um livro de filosofia, isto é uma exortação. Então ele escreve o livro meio que uma forma de fluxo de consciência, né? Como se ele fosse falando as coisas que vêm à mente, puxando fio lógico de umas às outras e às vezes até abandonando esse fio lógico. E é curioso porque nesse prólogo ele deixa essa missão que ele tem muito clara, né? Porque ele fala: eu estou aqui para te mostrar o caminho para fora. Ou seja, ele identifica o público dele, ele identifica que ele tem todo um grupo de pessoas assim que sente esse mal-estar, que sente da forma como ele define, né? Que vive em espaço conquistado, espaço ocupado, e que não tem para onde se expandir, né? Nem se expandir fisicamente, nem se expandir intelectualmente. O espaço ocupado, ele é tanto material quanto imaterial. E ele fala: eu estou aqui para te mostrar o caminho para fora disso. Então, é um livro que é um chamamento à ação, né? Eu até vou antecipar uma questão que eu queria propor já para o final da nossa conversa, que esse livro ele tem uma interseccionalidade, para mim, muito relevante com duas obras, né? A primeira delas mais relevante, a segunda menos relevante, mas eu acho de interesse extremo, né, que as pessoas possam ter contato futuramente também, que primeiro é o Sun and Steel, do Mishima, e a segunda é o do Mike Ma, né, que é o Architecture of what? Aggression? Harassment Architecture. A gente tem que fazer uma lista de leitura de livros da bolha. Tem dois do Mike Ma muito bons, Gothic Violence e Harassment Architecture, são do caralho. E eu acho que esses dois, eles, quando a gente fala, né, quem deveria ler, né, eu acho que basicamente o cara que é o personagem do Harassment Architecture é o cara que tem que ler o BAP. É para ele esse livro, né? É pro cara que sente que assim, ele tá preso, ele acaba explodindo, ele quer desafiar a sociedade. Tem uma passagem muito engraçada no Harassment Architecture que o cara basicamente entra em conflito com uma mulher do lado dele no sinal vermelho do cinema, do trânsito. Ele para o carro, ele olha pro lado e ele arruma uma briga com a mulher que tá olhando para ele no carro do lado. Né? Por quê? Porque o cara tá explodindo, né? E ele quer desafiar toda e qualquer interação social que ele tem. Ele quer ser disruptivo, ele quer romper com os moldes. Então acho que assim, é esse cara que tem que ler. Dá pra gente fazer um space só sobre o Mike Ma, hein? Sim, mas isso é algo que futuramente eu pretendo. Mas eu acho que se você tiver algum contato com essa obra, você vai entender exatamente quem que é o público, né, que o BAP está endereçando aqui, né?
E também do outro lado que eu falei que é uma obra mais relevante, que é o Sun Steel do Mishima, né? Porque é o cara que encontra, né, o propósito de vida dele através do treinamento físico. E ele entende, né, que esse treinamento físico ele caminha a par e passo com o desenvolvimento intelectual. Você não pode dissociar uma coisa da outra. E isso, aliás, até para os mais entendidos aqui, é algo que assim nem uma visão nova né? Por isso que até o Bronze Age mindset, porque se você for ver Grécia, o treinamento físico era entendido como parte essencial da individuação. Então você tem que sim ter um desenvolvimento intelectual, mas ele não pode ser dissociado do seu crescimento físico também. Então você vai ler livro e você vai puxar ferro. Exatamente. Então, assim, nesse contexto, aliás, até porque se você passar a seguir o BAP no Twitter, você vai ver que ele tem esse negócio, né, de estética, de ficar postando caras bodybuilders brasileiros. O BAP adora o Brasil, né? Até eu não conheço muito gay, né? Mas o BAP, ele fala português, ele já veio pro Brasil várias vezes, tem histórias ótimas que ele conta do Brasil no podcast dele, o Caribbean Rhythms. É bacana a relação dele com o Brasil. Eu acho que ele já morou aqui, né? Ele já ficou por tempos prolongados aqui, né? Sim, sim. No Rio de Janeiro. Ele fala constantemente da vida no Rio de Janeiro. E existem boatos de que o Mike Ma já esteve em Santa Catarina, olha só, para outubro. Ah, que legal. E até é engraçado que eu estava conversando com um colega dia desses, porque o BAP ele me segue, né, no Twitter. E ele interage com os meus posts não só em português, ele interage com posts aliás, ele não interage só com inglês, ele interage com boa parte dos meus posts em português. Né? E assim, de coisas que não são necessariamente de fácil entendimento quando você clica no Translate. Eu acho que ele fala português fluentemente. Ele fala português no podcast dele, inclusive, quando ele vai contar a história sobre o Brasil, e ele fala português e espanhol, que é interessante, porque quando um gringo aprende os dois idiomas, ele normalmente mistura, mas não, ele fala espanhol certinho e português certinho também, aquele sotaque engraçado dele do leste europeu. Mas, inclusive, para quem não sabe, o BAP, ele é do leste europeu, ele é da Romênia, e estudou em Yale, ele é tipo doutor em ciência política por Yale. Ele é uma espécie de Zizek sem língua presa. Pode ser, pode ser. E até se quem tiver interessado, né, em obras mais de natureza mais filosófica, ele publicou recentemente sobre o nome próprio, né, o Costin Alamariu, ele publicou o Selective Breeding and Birth of Philosophy, que já é um livro mais acadêmico, com citações. É o doutorado dele que ele transformou em livro. Então o livro é literalmente doutorado de ciência política. Ele conseguiu publicar na época, ele falou que se fosse para publicar hoje não seria possível. Na época ainda não estava tão forte a questão da cultura woke, ele conseguiu publicar com alguns ajustes, e aí ele publicou o livro depois, que é a versão na íntegra que ele queria ter feito já da tese de doutorado. Esse do Mike Ma, ele é um romance de ficção? É basicamente isso? Sim. Pô, então então eu diria que ele é basicamente, eu não li esse ainda, mas ele é basicamente um Trainspot e um Clube da Luta, né? Só que mais moderno, assim, mais atual. Inclusive até fazer o jabá, né, Glauber? Faz o jabá aí, porra. O Glauber, no caso eu, tenho um podcast aí, eu tenho um programa sobre o Mike Ma, que eu falo só sobre o Mike Ma, tenho um programa sobre o Bronze Age Poverty, que eu falo mais, eu e meu colega, né, JP, a gente fala diretamente sobre o Bronze Age Mindset. Tem um podcast, inclusive, sobre vida intelectual, que o título é Vida Intelectual Não Presta Pra Nada, que explodiu, pegou, tipo, 3 mil views, e a gente tem, tipo, sei lá, 10 inscritos, sabe? Então o algoritmo gostou do podcast, trouxe uma baita discussão, a gente fala sobre todo o cenário de influenciadores no Brasil, essa galera toda vendedora de curso, toda essa putaria do mercado intelectual brasileiro. Mas é bacana. Seria uma boa... A qualidade do áudio é tenebrosa, tá? A gente gravou, o último podcast a gente gravou no banheiro de uma rodoviária às 4 da manhã, em Xique-Xique, na Bahia, mas
pros que conseguirem ignorar a qualidade do áudio terrível, vale a pena. Eu diria que vale a pena. Cara, nos piores frascos estão os melhores perfumes. Inclusive, se você quiser, pode colocar esse áudio aí lá, entendeu? Basicamente, uma conversa do Twitter sobre o BAP. E Maravilha. o Misóginis falou comigo, acho que na DM, para indicar literatura mais voltada para essa casa. Eu tenho uma série de livros, tanto aqui em casa quanto uma lista, depois eu posso até divulgar, basicamente nessa mesma linha. Eu não li esse livro do Mark Mark, vou botar na minha lista para ler, mas basicamente nessa linha de Clube da Luta, de Trainspotting, que, óbvio, o Clube da Luta é bem mais, já virou até... Já tá na pós-ironia, né, o Clube da Luta, porque já tem até o esquerdista falando mais coisa do que o próprio Chuck Palahniuk falou, né? Falando que o Clube da Luta critica o machismo. Não, que é a coisa mais patética do mundo. Mas tem o Trainspotting, tem vários outros livros. Eu tenho uma lista de livros dessa mais voltado para o público underground, adolescente, do final dos anos 90, final dos anos 80. Pô, só um ponto, eu falei do meu podcast, eu esqueci de falar o nome, o cara amador pra caralho. É Hiperbóreos no YouTube. Hiperbóreos. No meu Twitter tá lá no post fixado, tá? Hiperbóreos. Sobre livros dos anos 90, vocês já viram o American Psycho? O autor do American Psycho tem um livro muito bom, que ele escreveu com tipo 22 anos. Sim, é o Less Than Zero. É Abaixo de Zero. A continuação é boa também. A continuação é boa. Sensacional, cara. É sensacional. Foi escrito nos anos 80 e parece que foi escrito hoje, assim, uma dinamicidade. É muito bom. Aliás, o Abaixo de Zero é bom, e o Suítes Imperiais, que é 20 anos após o Abaixo de Zero, é bom também pra caralho, tá ligado? É bom pra... O American Psycho, eu não sei se vocês já leram, tem certos pontos ali que ele faz meio caracterizado. Ele extrapola muito, mas é um bom livro. O American Psycho é um bom livro. Por mais que ele seja grosso, ele não é um livro maçante. Mas eu gostei bastante, né? Tem gente que se entendia muito com as descrições, mas eu gostei bastante. Esse Abaixo de Zero é bom. E, se possível, ler a continuação dele, Glauber, que é Suítes Imperiais. Tava até promoção na Amazon, acho que de R$18. Um ponto que me incomoda é que Abaixo de Zero é uma tradução muito errada do título. Porque o título em inglês é Less Than Zero, é menos que zero. Tipo, abaixo de zero seria below zero. Abaixo de zero parece temperatura, só que less than zero é tipo. Aí é bostileiro, né? Que é menos que nada, porque é o valor da vida humana no contexto que o livro está localizado. Enfim. Mas veja, aí a gente. É interessante que você tenha trazido isso. E eu até cheguei a tangenciar esse ponto em uma thread que eu fiz sobre Clube da Luta, que tanto o Palahniuk quanto o escritor do Easton Ellis, né, que é o do American Psycho. Isso. Dois gays, né? São duas bichonas. E duas bichonas fizeram a base da literatura que formaria o imaginário dos masculinistas. Não, exatamente. Mike Ma também é bichona e tá aí, né? Cara, o Chuck Palahniuk, eu não sei se você... Mishima. Eu não sei se vocês sabem o nível de concepção do Clube da Luta, porque eu vejo muita galera... Porque o Clube da Luta, por conta do filme, ele é um livro nota 7, nota 8, e o filme é muito acima do livro, né? Mas eu gosto de como o conceito de Clube da Luta ele foi feito totalmente aleatório, porque basicamente o Chuck, ele era um caminhoneiro, ele foi acampar com a galera, e aí outro pessoal, outra turma tava acampando também onde ele tava, e tava fazendo barulho com som. Ele foi reclamar, ele apanhou dessa turma, ele levou uma surra, e quando ele chegou, isso foi no final de semana, quando ele chegou na segunda-feira no trabalho, o pessoal do trabalho meio que cagou pra ele, tipo, ninguém perguntou pra ele, tá ligado? Eu não lembro se ele deu meio que o contexto, se por ele já ter assumido gay, mas eu acho que não, porque ele, inclusive, em 2003, ele xingou uma jornalista que publicou uma matéria quando o filme Clube da Luta, o DVD, né, porque no cinema não fez tanto sucesso, mas quando o filme Clube da Luta ficou bastante famoso no começo dos anos 2000 com o DVD, muita gente procurou ler o livro, né, comprar o livro, porque a primeira edição só vendeu 300 cópias, foi um fracasso, não teve sucesso, assim como o livro. Sim, foi um hit cult, né? Precisou fazer o filme, e aí muita gente começou a procurar, e ele meio que
se escondia que ele era homossexual, que ele morava com o namorado dele, marido, sei lá, enfim, a definição dessa porra. E ele meio que fez uma espécie de entrevista esculhambando a editora acho que foi do New York Times, eu não lembro, porque ela divulgou a relação dele. E aí justamente deu nisso. Ele chegou no trabalho que ninguém ligou para isso. E aí ele escreveu o que hoje é o capítulo 8, sobre aquela parte dele chegando no coisa, todo mundo... ele vai num restaurante e encontra o garçom com o olho roxo. E ele sabe que aquele é o Clube da Luta, mas a gente não fala porque o Clube da Luta só existe no horário que o Clube da Luta tá funcionando à noite. Enfim, ele vai fazendo essa distinção. E esse capítulo 8 surge, ele colocou em outro livro, que era um livro de contos de vários escritores nos Estados Unidos em 95. E aí o editor que publicou esse conto de uma editora lá, disse que foi muito bom, foi o melhor conto do livro, e que ele deveria se forçar a escrever um romance inteiro. E aí, em menos de um ano, ele fez esse romance. E aí, cara, justamente, a galera acha que existe algo grande. Não, o cara só parou, sentou a bunda na cadeira e escreveu um livro da mente dele. Ele não quis em nenhum momento ser esse porta-voz. Aí, tudo óbvio, né, que é pós-verdade que o pessoal fala, que não, isso critica o machismo, critica o masculinismo. Muito pelo contrário, porque a própria figura do Tyler, ele é o vilão da história, tá ligado? O nexo inteiro do filme é a luta contra do livro, é a luta contra o seu próprio eu. E assim, eu acho que é um salto lógico bastante grande de como esse pessoal, essa galerinha de esquerda que gostou do filme, que leu o livro, gosta de trazer sobre esse ponto. O que eu acredito que eles não conseguem fazer com o American Psycho, porque o American Psycho é um livro cheio de linguagem racista. E, tipo, isso é muito engraçado. Tipo, aquela cena lá que ele é assaltado pelo taxista é hilário. Ele vai descrevendo todo. Sim. Abaixo de Zero também. O Suítes Imperiais. Eu diria que o Suítes Imperiais, eu não me decidi se ele é melhor do que o Abaixo de Zero. Porém, ele tem uma linguagem muito mais provocativa. Entendeu? Ele fala muito mais de forma visceral. A questão é que o autor era masculinista e era gay. Cara, ele podia ser até petista, foda-se. A questão é que ele sentou para escrever e a realidade do nosso tempo, o espírito do nosso tempo falou através dele. Então, o Clube da Luta faz tanto sucesso até hoje. Tem tanta gente vendo o filme pela primeira vez ou revendo até hoje, porque a história que o filme mostra é a história do nosso tempo. Então, o autor, nesse caso, é uma questão secundária, porque o que acontece aí é o espírito do nosso tempo, o espírito da nossa época, falando através do autor. Aí você me desculpa, Gabi. Eu, na verdade, eu levo isso às suas últimas consequências. Eu jamais diria que não é relevante o fato deles serem gays. Eu acho que, na verdade, as obras elas só são o que são porque eles são gays. Eu acho que elas são relevantes e elas capturam, de fato, essa essência da quebra e do abandono da masculinidade justamente porque eles são gays. E veja, aí eu vou puxar o gancho aqui e trazer de volta pro BAP, porque o próprio BAP fala isso no livro dele. Ele tem uma explicação para isso. Veja só, se a gente for lá na parábola da prisão de ferro, na seção 33 do livro, como vai ficar gravado, é até interessante para quem depois for pegar para ler, ir lá nessa parte e ler. Ele fala sobre essa questão da masculinidade moderna e como que isso resulta no gay moderno. E ele fala, quando ele faz uma intertextualidade com a Camille Paglia, que ele fala o seguinte, a Paglia diz que o gay moderno ele é o produto das pressões da vida pós-industrial, que o menino sensível de natureza artística ele é repelido pela brincadeira horseplay, né? pela brincadeira agressiva, e aí ele rejeita essa interação, ele rejeita a figura do pai, e aí por isso ele se torna homossexual. O BAP, na verdade, ele rejeita essa definição, e ele fala que justamente, não é que ele rejeita o rough play e o horseplay porque eles são duros e muito masculinos. Não é por isso. Ele rejeita isso porque ele consegue entender como isso é falso.
Ele entende como que essas interações masculinas são mediadas por instâncias que diluem a sua essência. Basicamente, se a gente transportar isso para o dia a dia moderno, é uma interação dentro de um escritório, de uma corporação, mediada pela ditadura de RH. E é isso que acontece na figura do narrador no Clube da Luta, quando ele vê que assim, ninguém consegue nem reagir à postura agressiva, ninguém consegue nem conceber a hipótese de sofrer uma agressão. Ele se espanca na sala do chefe e o chefe dá para ele o que ele quer. O nego vê ele todo com a cara toda arrebentada e prefere ignorar, porque não quer absorver aquilo. E o curioso isso, exatamente. é que... Justamente a filosofia, quando ele chegou para trabalhar na vida real, tipo, o pessoal meio que tava desligado, assim, não teve nem gente para perguntar e para rir da cara dele. Cara, como foi que tu apanhou, tá ligado? O pessoal meio que justamente isso aí, ignora totalmente. E aí ele fica tão abismado com a ideia que ele escreve o que é o capítulo 8º hoje. Uhum. E isso, eu acho que tem um overlap muito forte com essa tese do BAP, né? Do porquê que a sociedade moderna e os espaços dominados que não permitem essa expansão e essa ação masculina legítima geram esses gays, estão extremamente relevantes para a forma, principalmente se você for ver o filme Clube da Luta, o filme, da forma com que eu entendo, ele é um processo psicanalítico de individuação. Então, o cara, ele cria a sombra dele através do Tyler, e o filme é basicamente ele absorvendo essa sombra. Ou seja, ele se individuando, ele integrando esses elementos externos à sua personalidade, né? Por quê? Porque ele não se desenvolveu como homem, né? Ele não, o pai dele não ensinou ele como ser homem, a mãe dele não ensinou, os pares não ensinaram, então só resta através desse surto psicótico e esse interplay que ele vai ter com a sociedade que rejeita a masculinidade, como ele vai act out, né, como ele vai agir essa personalidade, como ele vai integrar isso no final da obra, que é justamente através da morte simbólica, né, da segunda personalidade, que é, de fato, sua absorção, né, se diz a absorção da sombra junguiana, né. É aquela cena da banheira, quando ele fala que o pai abandonou ele, né, a ausência da figura paterna, ele fala que ele não se vê se casando, e o Tyler meio que completa. Na verdade, o Tyler fala que não se vê se casando, ele completa, eu não posso me casar. Aí o Tyler fala, nós fomos uma geração de homens criados por mulheres. É basicamente isso, né, a ausência desse norte, dessa figura em si, para poder guiar. Por isso existe a figura do Tyler. Que é o fenômeno da Longhouse, né? Que se você estiver dentro da bolha, é um conceito que você eventualmente vai se deparar e que isso também é abordado pelo BAP, né? Que são aquelas sociedades matriarcais, né? Que tem como principal parâmetro a redução de todo mundo ao menor denominador comum, né? Que não admite excepcionalidade, não admite agressão. A agressão ela é sempre exercida de forma indireta, indivíduos não são tratados como indivíduos, é basicamente o sistema de ensino moderno, né? Que você tem um moleque que é o problema na sala, o que a professora faz? Ela vai punir o moleque? Não, ela vai punir a sala. Por quê? Porque a sala é que está se comportando mal, ela não pode isolar o indivíduo para puni-lo, né? Porque senão ela o rebaixaria diante dos demais. Da mesma forma que ela não pode premiar o indivíduo que age excepcionalmente, né? Então é a marretagem da personalidade ao menor denominador comum. E isso também é algo que é tratado pelo BAP. Vocês querem fazer mais alguma consideração? Acho que já dá pra gente falar dos takeaways do BAP.
Bom, acho que sim. A gente já acaba até misturando um pouco, né? Quando a gente expõe os conceitos, a gente acaba até fornecendo uma conclusão. Mas eu acho que o interessante dessa obra é que ela tem esses pontos-chave que você extrai dela, que não são coisas que são tão comuns, pelo menos na minha visão, no parlance moderno, né? De direita. Eu acho que não são questões que são tratadas de forma tão aberta. Eu acho que são coisas que são vistas ainda com certo preconceito. Por exemplo, até como o desenvolvimento das teses que ele expõe no livro, né, dos raciocínios que ele expõe no livro. Umas 2 semanas atrás o BAP estava falando que assim, basicamente necessário para sociedades de mais desenvolvidas e para o desenvolvimento e reprodução de pessoas mais selecionadas, mais desenvolvidas, a existência de uma classe escrava, né? É uma conclusão lógica das ideias que ele expõe. Agora, se você falar a respeito disso entre pessoas, não digo nem de esquerda, porque com esquerda eu não escuto, né? Mas dentro de pessoas de direita, vai voltar aquela, não, somos todos iguais perante o nosso Criador, que é uma confusão de conceitos, na minha opinião, absurda, né? Então é interessante porque ele tem essas ideias mais fora da caixinha que o pessoal está acostumado. É porque justamente o discurso da direita nesse. Vai falar. Nem igualdade física, nem igualdade cognitiva. É que você tá meio baixo, Glauber, acho que por isso que o Ronaldinho acabou te atropelando. O fato de sermos todos iguais não implica na igualdade física, nem cognitiva, nem nada do gênero. Só quer dizer que todo mundo tem uma alma imortal e é isso, que todo mundo é filho de Deus. Mas não quer dizer que eu sou igual ao Stephen Hawking, por exemplo, ou que eu sou igual ao LeBron James. Não, porra. A nossa alma é igual, a nossa alma é igualmente imortal e é isso. Mas de resto, a gente é totalmente diferente em todos os aspectos. É assim, né? Eu não sei se já chegou na hora da gente começar a citar os algozes, mas eu vou falar em parábolas. É basicamente porque a própria direita, ela engole todo esse discurso daquela turminha lá, de integração, de todo... da não homogeneidade das pessoas e de uma sociedade como um todo, e vai estar isso aí. Pronto, você está replicando hoje, como o misógino fala, a gente está na época do travesti da direita. O exemplo, por mais que seja caricato, ele é totalmente perfeito nesse momento. A gente está nessa parte. Quando você vê tem até uma citação do BAP, deixa eu pegar aqui, que ele fala sobre isso aí, que ele vai falar do travesti, que ele vai dizer que os próprios gays já estão errados, mas os travestis são piores porque eles querem meio que mudar a matéria. E quem acredita... Acho que o Misógino vai poder falar melhor disso, mas eles falam dessa aceitação da mudança da matéria, né? E aí, basicamente, a direita brasileira hoje, ela pega todo e qualquer um, até quem é biologicamente contra o que ela pensa, só por estar falando algo ou dando a entender que está falando algo próximo ao que ele defende, ele vai defender, ele vai colocar, não, a posição dessa pessoa aqui, ela não pode ser atacada, ela está num pedestal, ela está num coisa. Só que a própria visão de mundo, a própria existência é conflitante com o que ele defende. Então, chega nesse absurdo, chega nessa escatologia que a gente vive hoje. Sim. O que mais assim, vocês acham que são pontos-chave que vocês extraem das obras da obra Eu achei dele? aqui, ó. Vê só, ele fala a seguinte coisa: o gay moderno acredita que está se libertando. Sou quem sou. Ele está se adaptando à ordem que o domesticou. Só que isso é uma coisa muito importante, que é basicamente o pecado, ele te vende, né, desde a queda de Adão. O pecado, ele te vende como a liberdade. A própria serpente no Éden, ela fala isso para Eva, para comer o fruto proibido e obter conhecimento.
Mas você percebe que ele é de fato uma prisão quando você decide parar com aquilo. E aí você não consegue, você já tá tão condicionado, seu cérebro já tá tão condicionado a isso, você não consegue nem sequer parar. Eu tô tentando achar ainda a citação aqui do travesti, mas pode continuar aí, vocês aí. E é curioso até porque tem um trecho. Vai lá. O livro ele traz alguns manuais, inclusive, tipo, o que fazer se você almeja carreira militar, o que fazer se você almeja carreira política, o que fazer se você quiser ser um shitposter. Ele traz várias dicas aí de planos de ação. O livro começa falando que é um livro de exortação, e ao final ele traz ideias de planos de ação para seguir. Então, alguns pequenos, não diria até manuais, mas enfim, algumas dicas de como agir, do que fazer, que são muito interessantes. Inclusive, o BAP no podcast ele fala que essas dicas poderiam ser usadas até pela esquerda. Se o esquerdista leu o livro, ele vai poder usar essas dicas para defender a esquerda, porque são dicas meio que relacionadas à natureza humana, à ciência política no geral. Mas eu trouxe aqui alguns trechos do livro, eu nem vou ler todos os trechos que eu trouxe, porque é muita coisa. Que um dos principais takeaways do livro para mim foi a ênfase que o Bronze Age Pervert dá para a questão da amizade, a importância da amizade, a importância da organização entre indivíduos, entre homens que pensem de forma parecida. Então eu vou ler alguns trechos aqui, vou tentar não ler demais para não ficar meio chato, mas olha só, que interessante. Ele fala assim: entre os seus instintos você encontrará o anseio por amizades fortes que o mal moderno tenta extinguir. E eles têm bons motivos para tentar isso, porque todas as grandes coisas do passado foram feitas por meio de amizades fortes entre dois homens ou por fraternidade de homens. Isso inclui todos os grandes feitos políticos, todos os atos de liberdade e poder político. Então, é o caso dos argonautas, né, se eu não me engano. Ele menciona aqui, ó, na vida de Cellini, um cara italiano, na vida de Cellini, você vê como é diferente um homem verdadeiramente livre. Quando insultado, ou quando um de seus amigos ou familiares é ferido, ele reúne 50 bravos para um ataque contra o inimigo. Algo impossível no nosso estado de hoje, não apenas por causa do imenso poder e do mal que nos sufoca, mas também porque você não tem amigos que poderiam ou estariam dispostos a te ajudar. Então, se você vai para um estabelecimento, por exemplo, e arranja uma briga lá, ou você vai para algum lugar e alguém te fere, te ofende e tudo mais, você teria condições de chamar um grupo de amigos, um grupo de caras para te ajudar e te ajudar a limpar tua honra, por exemplo? Porque em alguma época da humanidade isso já foi normal. Até pouco tempo atrás isso era norma. Você mexia com uma pessoa, você mexia com toda a família dela, com todo o círculo social dela. Ou com todo o círculo de amigos, por exemplo. Você arrumava uma treta gigantesca. Isso inclusive resgata um ponto que foi levantado pelo Ronaldinho logo no início da nossa conversa, né? Porque se o cara vai lá, né, numa igreja no Líbano e taca fogo, destrói uma imagem, pega lá, vou pegar a imagem de Nossa Senhora, vou fazer a piadinha. Amigo, vai juntar mais 10 negros aqui e vão te encher de porrada no mínimo. Né? Você deixar de ser otário. Isso. E aí, só para fechar aqui, como eu falei, não quero ficar lendo, mas eu achei muito banger isso aqui. As amizades que você construiu, seja se encontrando pessoalmente ou online, são o maior acontecimento dos últimos anos e fonte da maior promessa. Você nunca deve parar de estudar e trabalhar juntos, nem esquecer o entusiasmo dessa descoberta. Uma amizade na luta, pela guerra e por uma causa superior é algo que, mais do que qualquer outra coisa, pode te levar para fora da gravidade terrível desse mundo turvo e sombrio. Esse conceito, né, é muito desenvolvido. Salvo engano, eu não sou especialista aqui não, tá? Até mesmo porque tem um pouquinho de bode por ser a literatura da filosofia do jovem ateu, mas acho que o próprio Nietzsche fala muito sobre esse Männerbund, né? Que esse grupo de homens, né? Que são as pessoas que de fato transformam a sociedade. E isso é engraçado porque é evidente que existe uma tentativa concertada, dirigida, de maldar toda e qualquer interação masculina como sendo homossexual. Você vê, por exemplo, quem nunca viu algum viado falar sobre o Frodo e o Sam seriam um casal de bichas, né? Porque os caras não conseguem conceber. Porque Alexandre o Grande era gay, olha só, ele tinha um amigo. Cara, todo mundo que colaborou com algum homem na sua vida é porque é gay. Você não tem um amigo. Você tem, na verdade, só relacionamentos gay em potencial. Eu vou mais além. Não só em obras consagradas. Assim, porra, todo mundo conhece Senhor dos Anéis. O mendigo aqui da rua, ele sabe Senhor dos Anéis, né? Mas em muitas outras áreas, tipo, tu consegue encontrar
material homossexual de jogo, tipo BioShock 1. Puta que pariu! E assim, óbvio, tô usando um exemplo aqui que BioShock 1 é um jogaço, mas é muito distante do looping moderno, assim, de conhecimento. E de fato, tudo isso é basicamente o argumento que ele usa para os pranks, né? Ele vai falar sobre essas ação políticas de indivíduos formados em grupos, e aí ele cita também aquele caso dos mercenários de diamante de sangue que há uns 30 anos atrás iam para a África lutar na Guerra Civil. Então, toda essa mobilização de grupos. E, de fato, hoje a gente vê essa parte da demonização desses grupos de indivíduos, né? Taxando eles já como homossexuais, até mesmo para evitar esse tipo de grupo. Entendeu? Sim, eles querem sabotar a amizade masculina a qualquer custo, porque, como o Bap mesmo falou, a amizade masculina é um dos maiores riscos ao sistema, essa é uma palavra ruim, né? Mas, enfim, um dos maiores riscos ao sistema que a gente tem hoje. É só através da amizade entre pessoas que pensam parecidos e que querem agir na realidade de forma parecida, é só através desses círculos, dessas confrarias, digamos assim, que alguma coisa vai mudar em algum momento. Porque sem isso, nada vai mudar. E é justamente por isso que se sabota tanto o conceito mesmo de amizade. E isso é um takeaway, assim, um ponto-chave extremamente importante, porque isso tem sido parte do meu discurso já há algum tempo. Assim, todo mundo, principalmente o homem, né? Acho que se a mulher quiser fazer isso, ótimo, é vantagem para ela, mas todo homem tem o dever de ter pelo menos 5 homens em idade de combate. Aí a gente pode ser bem amplo, 18 a 40 anos, 45 anos, pelo menos 5 pessoas que ele é capaz de ligar e falar: eu preciso de você. E a pessoa estar na sua casa no intervalo de tempo menor possível para fazer o que for necessário para resolver um problema. Todo mundo tem que ter essa capacidade. Se você não tem, você tem sérios problemas. Cara, Por quê? Porque nem bizarro você não isso, consegue né? resolver nada sério. É bizarro Quase isso, ninguém porque, tem tipo isso. assim, Vamos lá, quem que você bateram em você na rua? Né? Quem é, você quer chamar alguém pra te ajudar? Quem você vai chamar? Os teus colegas do escritório? Porra, teus amigos de futebol? Não, Ninguém tem isso. felizmente, eu tenho algumas pessoas. Não, Né? sim, cara, Eu acho claro. que não, Mas eu acho que não chega a é 5. difícil uma pessoa. Mas eu acho que eu tenho. Tipo, cara, o cara faz jiu-jitsu ou boxe ou alguma coisa assim, ele tem uns amigos dele da academia, que talvez ele tenha feito amizade. E aí vai. Ou se o cara é ex-militar, por exemplo, mas, enfim, é raros os casos. A maioria dos homens não tem essa rede de apoio. não, de fato, assim, eu não sei da idade de vocês, mas eu diria que isso fica muito mais no seu familiar. Tipo, você consegue. E olha que não são todos, tá? Você consegue notar ou perceber já e saber, tipo, que teu pai, independente da idade dele, ele vai, tipo, meter a cara pra te defender. Tem um tio ou outro teu vai fazer isso. É uma questão de proximidade, tá ligado? Se possível, apanhar até por você. E amigos, porra, é mais raro. Tem gente que nem tem. Você consegue contar aí 2 ou 3 que diz assim, não, a gente vai, vamos ver qual que dá isso aí. Tá entendendo? Muitos vão pular É, fora. e eu vou além. Eu acho que você deveria ter essas 5 pessoas na sua igreja. Tem que Sim, ser sim. na sua igreja. Porra, aí sim. Até recentemente, o gatão do Brasileirinhos, ele postou, né, daquele jeito engraçado dele. Ele falou o seguinte: pessoal, vocês têm que entender o seguinte: os homens estão conversando na saída da igreja? Os homens estão conversando na paróquia? Não. Então nada vai acontecer e nada vai mudar. Quando os homens começarem a conversar na saída da igreja e na paróquia, aí talvez a gente tenha alguma coisa. Enquanto isso não acontecer, esqueça. Não, porra, eu sou exemplo prático disso. A minha comunidade, vamos supor aqui, basicamente, em questão de gente de organização, assim, que organiza, que ajuda, só tem 2 homens. Tipo, é eu e o cara que toca, que ele é filho de uma das senhorinhas lá, que ajuda na coisa, ele é o cara do teclado, e tipo, ele é um cara tão ocupado que basicamente só tem ele de tecladista na igreja, e aí justamente quando acaba a missa na capela, ele corre pra matriz, porque ele tem que tocar lá. Então, porra, eu trago assim, tipo,
um colega, o meu primo mais novo, assim, pra igreja, e aí tem tudo. Mas ainda assim, algo muito simplório, é dois caras, não tem essa diferença, não. Quem já tem uma certa. Isso aí, tem essa facilidade, essa afinidade maior. É bom organizar grupos assim. Eu não tô falando um grupo dissidente para estar brigando, mas para crescer junto, para de fato se informar Formação de junto. comunidade, né? É tão básico quanto isso. Cara, uma coisa que eu acho que o Flávio Garage... É uma rede de apoio pra qualquer coisa, cara. Você precisa fazer uma mudança, você precisa de alguma ajuda na sua casa. É uma rede de Pronto, apoio que eu vou dar um você vai exemplo ajudar prático os que eu seus sei amigos, hoje. eles vão te ajudar também. Vocês Eu vão fiz estudar juntos, fiz enfim. essa parte aí, da rede de mudança. Vou dar um exemplo aí. Um colega meu, ele se mudou pra perto de mim. Ele ligou pra mim e disse, tu tem como vir aqui ajudar? Eu disse, não, pô, eu vou, claro, final de semana, tem nada pra fazer, eu vou aí te ajudar. Então, assim, se você cria esse tipo de afinidade. Porque, infelizmente, hoje eu não sei em que ponto a gente errou nisso aí, mas hoje até é difícil você conseguir isso aí. Inclusive, até um vídeo anticão do Rafinha Bastos falando sobre isso aí. Liga para uma pessoa e pede ajuda em coisa X. Diz que tem que chegar agora na tua casa. Tu vai ver 300 pessoas, assim, um ou dois concordando e chegando aí. O resto tudo vai inventar uma desculpa, vai desligar na tua cara. Se possível, vai até deixar de falar contigo. É foda. Não, e o ideal, assim, aí só quem já viveu isso consegue testemunhar e quem não viveu acha que é impossível, né? Mas eu acho que você precisa chegar num nível em que quando você receba a ligação de alguém que lhe é próximo, de um amigo dessa forma, o cara fala assim, pô, preciso que você apareça aqui em casa. A resposta é tá bom. Não é nem porque o que você quer. Não, tá bom. É simples como isso. E isso, assim, na verdade, é uma orientação que, inclusive, só o homem consegue. Só o homem consegue. Aliás, não tem a piada, né, de que você fica amigo do cara, você faz tudo com o cara e você só vai saber o nome dele 3 semanas depois? Por quê? Porque você está focando em coisas que importam, né? Em transformação, em realização de coisas juntos. Pô, eu tenho um camarada meu que eu conheço o cara há mais de 15 anos. Eu toda hora esqueço o aniversário dele. Se me perguntar agora, provavelmente eu vou errar, né? Eu esqueço o nome do pai dele. E eu conheço e frequento a casa do cara há quase 20 anos. Mais algum ponto que vocês querem mencionar? Vamos começar a falar sobre a democracia, porque eu tenho uma crítica ao BAP sobre a parte dele da democracia. Eu não sei se... Eu quero também entender a visão de vocês sobre isso. Se vocês quiserem, eu começo. Mano. Então, basicamente é o seguinte. No livro, acho que o Glauber vai saber que o BAP ele começa demonizando a democracia, ele cita lá, mas no final ele meio que retorna ao status quo. Ele fala que... E aí ele cita a parte do líder carismático, né? Eu não lembro se ele faz o paralelo do Trump com Alcebiades ou é o Péricles, eu não sei quem é a figura que ele fomenta, né? Que seria bom uma mistura dessa tipo de pessoa no debate político, né? Que seria basicamente uma figura carismática que conseguisse mover esse sentimento, essa vitalidade, né? Assim, eu entendo o argumento dele e também vamos dar um contexto, né? O livro é de 2017. Isso basicamente a gente estava ali basicamente no primeiro ano do governo Trump. Então, eu acredito que nesse sentido, para mim, nessa parte do líder carismático, eu sou contra o pensamento do BAP, certo? Embora eu concorde 100% ele quando ele vai falar do que a gente falou agora, das pranks, dos grupos, indivíduos, etc. Mas essa parte do líder carismático, da mudança da democracia, porque ele meio que dá uma certa estratégia, né? Ele descreve do que fazer nessa parte da democracia, tipo, seja um cara carismático, haja como uma pessoa normal, né? Eu sei que você, até eu cito um trecho que ele fala que eu sei que você é um based Nietzscheano, mas por favor, seja normal, seja carismático, tenha um apreço das senhorinhas, algo assim. Na minha visão de mundo, eu posso até explicar depois, eu acredito que isso não funciona, principalmente referente ao nosso Brasil atual, pelo menos do pós-Covid. Eu queria ouvir o que vocês
tem a Isso falar é sobre isso interessante, e cara, etc. porque ele começa, tem 2 pontos que ele começa atacando pau, por exemplo, na democracia, e depois termina dizendo que a democracia na real é boa, a gente pode usar a democracia a nosso favor, porque não tem como reverter. E ele faz a mesma coisa com o voto feminino. Ele começa atacando pau no voto feminino e depois termina dizendo que o voto feminino é uma coisa ótima, a gente não vai reverter isso, então a gente tem que usar ao nosso favor. Então, ele meio que segue o caminho mais radical possível para defender algo parecido com o status quo de hoje em dia, saca? Ele dá uns saltos, assim, ele faz uns arcos que começa do jeito mais radical e termina de um jeito explicando como o status quo é uma coisa que a gente não deve lutar contra, mas deve usar ao nosso favor. Então, isso é muito interessante. Isso pode, inclusive, confundir alguns leitores que vão ler com desatenção. Mas a questão da democracia, assim, realmente, o cara ele tem que ser based, ele tem que ser tudo isso, mas ele, ao mesmo tempo tem que conseguir o voto da Dona Lourdes, sabe? Especialmente na democracia que a gente vive hoje. E conseguir o voto da Dona Lourdes também não é tão difícil, porque a visão política da Dona Lourdes não é tão diferente assim da nossa. A gente já sabe que o povão, na real, é conservador. O Populacho é conservador. Lenin já dizia isso. Eu acho que assim, essa é uma idiosincrasia muito forte dele, e eu acho que está conectada com essa. Ele, inclusive, se denomina, né, como aceleracionista. Eu acho que esses argumentos eles têm lógica interna. Né? Eles têm lógica interna, ele até explica. Antes de você falar, eu ia até citar esse trecho que ele fala sobre voto feminino. Né? Ele fala: não, muita gente critica o voto feminino, mas na verdade o voto feminino, embora tenha sido levado a efeito pelos nossos inimigos, ele é a semente da destruição deles. Por quê? Porque as mulheres são capazes de agir com muito mais paixão do que os homens, né? Elas são mais true believer, elas acreditam mais. Então elas podem ser dirigidas para os nossos propósitos e dessa forma, né, conseguirem, né, levar a efeito através da democracia de massa aquilo que são as nossas intenções. Mas é o que eu falei, tem lógica interna. Mas por que eu, particularmente, eu discordo dessa visão? Porque eu acho que, assim, embora o BAP seja um cara mais velho e que está muito conectado com o discurso do pessoal jovem, né? Ele não é um boomer, não é um cara que não entende a linguagem das pessoas mais jovens. Mas eu acho que, assim, o mundo mudou drasticamente nos últimos 10 anos. Né? E em que sentido, principalmente, eu quero destacar? Nessa história de você querer vencer a democracia de massa pelos seus meios internos, cooptação das instituições, cara, esquece, porque os métodos de controle, os métodos de implementação de operações psicológicas que foram desenvolvidos só nos últimos 5 anos, cara, são bizarros. Você acha que você vai vencer isso? Basicamente. Você acha que você vai ser carismático o suficiente a ponto de... Tudo bem que, assim, até me antecipando aqui, eu concedo que em algumas coisas eu até errei, né? Por exemplo, essa questão imigratória americana. Eu falava o seguinte, eu tenho vários posts falando sobre isso. Falei assim, cara, no momento em que estamparem uma foto de uma mulher com uma criança chorando do lado de uma autoridade de imigração, o projeto de deportação cai por terra na hora. Por quê? Porque essa manipulação psicológica da opinião pública... Cara, eu penso... Pois é, isso mudou. É o que eu falei, isso, desse sentido, eu até me concedo que eu fui vencido. O que está acontecendo, na verdade, é que o nego tá vendo propaganda, inclusive faz propagandas publicitárias de casais sendo separados pelas polícias de deportação. O nego tá fazendo piada. O nego tá achando engraçado. Não, eu votei exatamente para isso. Cara, mas assim, para mim, minha maior crítica a todo argumento que a direita tentou emplacar de ocupação de espaços. Entendeu? Eu vejo a ocupação de espaços, essa é a minha maior crítica, não ao Olavo em si, mas aos ditos alunos dele. Porque eles meio que perfiguram essa figura do herói que vai entrar. Porém, veja só, querendo ou não, o cara eleito,
E se eleito, ele é um escravo do mecanismo eleitoral, da opinião. Ele vai ser a opinião pública moderada pela mídia, por todo aquele teatro parlamentar, por todo a própria Constituição, ela priva você de certas coisas. Então, eu percebo, na minha visão, até líderes carismáticos como o Trump, o Bolsonaro, o Orbán, eles meio que não conseguem diminuir Não, tá todo mundo em fudido. certa parte, Tá o todo mundo Leviatã fudido. estatal não. Ele pode gerenciar de forma menos grotesca. Cara, o melhor Mas aí é uma questão burocrática. o né? melhor Líder livro que eu carismático vejo sobre suficiente isso, consegue derrubar isso o aí. melhor livro que eu vejo sobre isso é o do Robert Higgs, e é um livro de 87. É praticamente um presságio, se chama A Crise e o Leviatã, uma tradução mais mas é Crisis and the Leviathan. Ele basicamente fala que ele descreve em outras palavras, né, só que não propriamente dito, como a pandemia funcionou. Porque existia um pensamento dos libertários, basicamente ali com o Hofbauer, né, de que o boicote, apenas somente o boicote, a gente vai gerar crise e o Estado vai cair por si só. Mas ele traz esse ponto dizendo que a crise ela só vai fortalecer o Estado, porque até as próprias reações da direita serão absorvidas e reconfiguradas como combustível para aumentar a máquina estatal. O que foi que a gente viu 2020 e 2021 foi somente isso. Então, perceba que até mesmo eu vou até fazer vou parecer até um pouco Nando Moura, né? Até as figuras de direita que se elegem com essa promessa de diminuir o Estado, hora ou outra, elas acabam caindo nesse ponto. É o caso do próprio Bolsonaro, que ele prometeu, a promessa da campanha dele de 2018 era reduzir o ministério para 15. E aí, meio que a pedido do Centrão, ele recriou o que ele tinha extinguido, que era o Ministério das Comunicações. E aí, hora ou outra, ele vai reforçar essas agências de vigilância e polícia, porque eu percebo que na direita tem essa dicotomia do Fla-Flu, eu falo isso direto, a dicotomia do Fla-Flu, acho que o Misógino uma vez conversou comigo sobre isso, que é basicamente o cara da direita, quando ele entra no poder, ele não está preocupado em livrar os seus ou mudar aquilo ali. Ele viu que a esquerda fazia essa figura de opressão contra indivíduos, ele agora vai fazer essa figura de opressão, para dizer, não, pelo menos essa figura de opressão agora é do nosso lado. Então isso vai acontecer. A própria... Isso acontece em censura. Óbvio, eu não tô falando a censura de eu devo censurar o esquerdista. Não, mas eu quero uma figura de opressão no nosso lado. Eu quero então, um Lula de direita que prende isso aí de fato eu até jornalista concordo. opositor. Isso aí de Isso fato é bom, pô. Tem que ter uma figura de opressão. da figura da opressão. A figura de opressão, o problema é que a figura de opressão tá do lado deles, não tá do nosso. Exatamente isso. Mas a questão é que, de fato, até mesmo a figura da direita, quando ela tá no poder, ela não consegue transformar isso pro nosso lado. Então, no final das contas, porra, pau no cu da democracia. Entendeu? Não, mas isso justamente, você até começou falando sobre a crítica ao Olavo, mas isso foi algo que o próprio Olavo já digeriu e explicou, né? Porque o problema é que o cara que se elege, você tem o líder carismático que vai entrar e vai utilizar os meios da democracia de massa contra ela mesma. O problema é que o cara ele se elege e ele quer ao mesmo tempo ficar bêbado e ter o barril cheio. Esse é o problema. O que eu quero dizer com isso? O Olavo, ele explicava, né? Ele falava, quando ele falava dos inimigos da democracia. Ele fala, cara, o inimigo da democracia, ou dos regimes que o valham, ele leva vantagem porque ele, dentro do sistema, usa o sistema para fortalecer o seu poder. Quando você precisa superá-lo, quando você precisa derrotá-lo, os métodos que você vai precisar utilizar não são democracy-like. Por exemplo, o Trump agora com os problemas que ele tem lá nos Estados Unidos. É prerrogativa do executivo realizar determinada tarefa. Vem um juiz que todo mundo sabe que não é da atribuição dele. O cara é esquerdista, o cara foi colocado lá por dinheiro de Jorge Soros, o cara se chama Bergman. Leibovitz. É o caso clássico de batom na cueca. Mas o cara não consegue virar e falar assim, foda-se, eu vou te ignorar, ou se eu realmente for o cara com o will to power mais acentuado, eu vou te prender.
Por quê? Porque não é o seu papel fazer o que você está fazendo. Você está se utilizando da sua cadeira para fazer algo que tem a aparência da ação dentro do sistema democrático, mas essa não é a sua atribuição. Eu vou além. Eu já falei discussões aqui anteriores com relação ao movimento de direitos civis americano. O fato é que o americano, e principalmente o conservador brasileiro, que argumenta sobre a solidez da Constituição americana, que é uma só, esse tempo todo, ele não faz a menor ideia do que ele está falando. A Constituição americana já foi invalidada diversas vezes ao longo da história. Foi invalidada por Lincoln, foi invalidada pelo Roosevelt, foi invalidada pelo movimento de direitos civis. E o cara, para restaurar isso, vai parecer que ele é um malvadão. Por quê? Porque ele precisa tirar o cacetete. Enquanto que um fez na maciota, não dá para fazer na maciota do outro lado. Por quê? Porque se você utiliza o sistema, você deve fidelidade a ele. Por isso que eu comecei falando, o cara ele quer estar bêbado de vinho, mas ele quer o barril cheio. Então essa mudança paradigmática é que ninguém da direita conseguiu fazer, né? E é por isso que, inclusive, eu discordo quando o BAP fala dessa utilização da democracia de massa contra si mesma, é justamente porque a utilização dela contra si mesma não tem o aspecto de democracia. Cara, E isso, para você vencer, cara, é uma barreira quase que intransponível. Eu puxo o argumento do BAP de usar a democracia contra ela mesma encaixável nos Estados Unidos, pelo menos há 5 anos atrás. No Brasil, com todo o sistema funcionalista, o sistema funcional brasileiro, todo o funcionalismo público, toda a espécie de penduricalho. No Brasil, esse argumento não funciona. É até aquele negócio, você pode até não gostar do argumento do Conk, do Hope, mas a contra-economia e o próprio boicote, ao meu ver, é pelo menos o único caminho aceitável. É basicamente como o Hope vai falar no Democracy. Tipo, ele não defende a monarquia. Em nenhum momento ele está querendo defender a monarquia. Mas a própria monarquia, ela é menos pior do que a democracia em si. Porque a monarquia ela é hereditária, ela preserva um certo capital social e econômico, porque o monarca ele pensa no longo prazo, ele pensa no filho dele que vai assumir o poder, é como o dono que vai herdar o patrimônio. Já o político democrata, quando ele entra, ele fala, cara, eu não tenho certeza da minha reeleição, eu sou um síndico temporário, isso aqui é uma espécie de prédio, eu vou explorar o máximo, que se foda se isso vai destruir o país a longo prazo, e é isso, vou roubar o máximo que der, e o próximo que vir assuma a pica, foda-se, entendeu? É basicamente isso. Uhum. Bom, acho que a gente já desenvolveu bastante os pontos que a gente havia proposto no início. Queria só para caminhar para a finalização com vocês aqui, dentro desse contexto desses takeaways que a gente tem da obra, eu queria fazer só a leitura para vocês de um trecho aqui que eu achei importante, com uma tradução livre. Eu queria ler para vocês que eu acho que ele resume bem esse dilema que a gente sofre quando a gente entra em contato com a obra e com as proposições que ele faz no livro, né? Então ele é da seção 45 do livro e ele começa dizendo: é da própria natureza da vida doméstica apresentar o mundo como um espaço fechado e possuído, e embora a humanidade se adapte no geral a essa condição, tanto biológica quanto culturalmente, ainda permanece um vislumbre da tendência oposta dentro até mesmo do mais humilde. Ele não pode deixar de experimentar esse novo estado de coisas nas civilizações tardias, senão com pavor, a suspeita terrível, uma suspeita estranha de que o mundo é artificial. Ele começa a sentir que essa estufa em que vive é a criação malévola de um demiurgo que gosta de observar os nossos sofrimentos, que ele e seus minions se alimentam deles. No futuro remoto, caso o mal da inovação humana continue sem controle, realmente viveremos no futuro que os gnósticos temiam, e aquela centelha de vida e energia vital,
que é o dom da natureza a todos os povos jovens nascidos de seu ventre, essa centelha permanecerá aprisionada em matéria mal configurada, matéria inteiramente estranha aos seus desejos e funcionamentos inatos, mas moldada em vez disso para benefício de outra coisa. De muitas maneiras, o mundo que habitamos agora já antecipa esse inferno vivo dos gnósticos, e a resposta daqueles a quem a dor da civilização e da modernidade está mais avançada, os transexuais, inadvertidamente ajudam a desassociar ainda mais a realidade da natureza e a tornar a nossa domesticação progressiva mais totalitária e agressiva. E, no entanto, para vocês que desejam lutar contra a tirania invasora, lembrem-se de que, em condições de crise, a opção carpocratiana, a atração precisamente pelo criminoso e desviante, pode ser muito grande. Mas aqui se está à beira do abismo. Bom, pessoal, queria encerrar aqui com vocês esse primeiro espaço Misoginia e Companhia. Agradecer aos meus colegas aí, o Ronaldinho, o Glaube, pelo tempo que eles separaram para conversar com a gente. Minha honra. Só quero dizer uma coisa, que ocorra mais vezes, se possível até criar um podcast, enfim, estamos dispostos. Não é intuito de ganhar dinheiro, apenas de passar a mensagem. E um aviso a todos, quem zoar o meu sotaque será processado. Bom, é isso aí, amigos. Até a próxima, até um próximo episódio. Até. Valeu, muito obrigado. Falou, tamo junto. Leiam o livro Bronze Age Mindset, é fácil achar em PDF, não tem motivo pra não ler. É isso aí, forte abraço. E Ronaldinho, quem zoou o teu sotaque foi Deus, irmão, não é culpa nossa não. Valeu. Valeu. Tamo junto.